Acessibilidade, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço aqui eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e hoje nós vamos continuar a responder as perguntas dos participantes do último evento gratuito que eu fiz, o curso gratuito de acessibilidade na prática, que aconteceu no mês de setembro, já vai fazer uns 2 meses, né, que isso que aconteceu. E a proposta lá foi a seguinte: os participantes do evento que respondessem a um questionário que não era de preenchimento obrigatório, era, né? Quem quisesse responder ali para colaborar com o evento poderia responder, teria um campo lá para poder enviar alguma pergunta a respeito de acessibilidade, alguma outra coisa que quisesse saber, alguma curiosidade. E eu disse que responderia a todas as perguntas. E é isso que eu estou fazendo já há muito tempo já. E tem muita pergunta aí, então eu acho que vai ter muito garantindo acessibilidade para responder as perguntas dos participantes desse último evento. Então vamos continuar aqui. Aliás, está acabando as perguntas aqui, tá? Então, enquanto tiver uma pergunta a ser respondida, eu estarei aqui sempre às sextas-feiras, às 7h30, para responder às perguntas dos participantes. Então, vamos direto aqui, começando a responder a próxima pergunta que eu parei desde a última live com esse tema, que é a seguinte: como posso ser experiente em acessibilidade? Olha, você pode ser experiente em acessibilidade praticando, estudando, praticando, buscando referencial técnico. Na verdade, esse foi o caminho que eu trilhei, tá? E claro que você vai precisar dominar a acessibilidade na prática, dominar todo o referencial técnico da acessibilidade para você conseguir adquirir algum tipo de conhecimento e experiência nessa área. Mas, apesar de eu ter começado assim, eu consegui perceber, eu respondi o formulário e não recebi certificado. Ô Noel, bom dia, tudo bem? Noel, havia alguns critérios para receber o certificado, né? Você tinha que responder o formulário, você tinha que responder a umas perguntas que eram feitas para os participantes do evento, mas qualquer coisa você manda um e-mail lá para o nosso contato, que é o acessibilidadegarantida@gmail.com. Entre em contato com a nossa equipe que a gente responde a você lá, tá bom? Mas enfim, continuando aqui, como ter experiência em acessibilidade. Apesar de ter trilhado esse caminho, conseguindo, estudando o referencial técnico, o que eu vejo hoje, depois de todos esses anos, que eu considero muito importante, é a gente, claro, saber qual é a informação que está presente no referencial técnico, mas talvez dar alguns passinhos atrás. E é algo que não fala na norma, não fala em documento técnico sobre acessibilidade nenhum, tá? Que é o seguinte: é você tentar perceber o espaço, as características do espaço, a maneira que aquele espaço é utilizado e entender como que as pessoas vão interagir com aquele espaço dentro das suas capacidades, limitações e potencialidades, tá? Então, assim, foi pensando nisso que eu desenvolvi o meu método, que é o mapa da acessibilidade, que a gente considera algumas premissas que para mim hoje em dia são fundamentais e que hoje eu já uso de maneira muito natural. Que é a primeira, você entender a dinâmica de utilização do espaço, que é o que eu disse para vocês. Toda vez que você chegar em algum lugar, ou toda vez que você for realizar algum serviço técnico em acessibilidade, você tem que entender as características daquele espaço e como ele de fato será utilizado pelas pessoas. E cada espaço será único, cada análise será única. Por isso que é importante você fazer esse exercício, que vai se tornando natural a cada dia. Então, como que isso funciona? Quando você for fazer a avaliação ou chegar em algum espaço, você chega, você para, você observa e saia do automático.
Comece a entender quais são as microações que você faz para utilizar aquele espaço. Então, se você pensar, uma instituição de ensino vai ter uma utilização diferente de um local para realização de evento, que vai ter uma utilização diferente de uma empresa, que vai ser um espaço ali coletivo compartilhado por muitas pessoas, que vai ser utilizado de uma forma ou de outra. Então, as coisas que as pessoas fazem nos locais, associada às características daquele local, quando você pensa como a finalidade daquilo existir, você vai começando a entender melhor as questões de acessibilidade. Isso antes de você chegar lá nos requisitos que estão na legislação e nas normas, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo muito simples, foi até o exemplo que eu dei lá no evento, que é o exemplo de um bebedouro. Todo local vai ter um bebedouro. Então, se você pensar que todo local vai ter um espaço para pessoa, não todo, né? Mas muitos locais vão ter. Você pensar na dinâmica de utilização do espaço é você pensar em todas as ações que as pessoas vão tomar para utilizar aquele bebedouro. Que vão ser o quê? Primeiro, saber se tem o bebedouro ou não. Depois, saber onde ele está. Depois, saber como que ela vai ser o trajeto das pessoas a partir dos diversos pontos daquele espaço ou daquela edificação até alcançar o bebedouro. Saber a posição daquele bebedouro, se todo mundo vai ter condição de ter acesso. Depois pensar como que é utilizado, tem dispensador de copos? Não tem? É um bebedouro de bico? É um bebedouro tipo garrafão? É algum outro modelo acessível? Ok, então, para utilizar, a pessoa vai ter que ir lá pegar o copo, ou não, se for de bica, vai acionar ali, utilizar o acionamento do bebedouro, ou então vai pegar o copo, vai lá posicionar, manusear, acionar, servir a água, depois beber, descartar o copo, ou guardar o copo, se não for o copo descartável. Então, todas essas microetapas da utilização é o exercício que a gente deve fazer para tudo que a gente for analisar em um espaço ou em uma edificação. Tá? Então, qualquer edificação que você chega, você se deparou ali na porta, você teve acesso à calçada. Como que é aquela calçada? Ela é em formato acessível? Depois você chegou ali no acesso, na entrada. A partir da entrada, o que que você faz? Você vai se dirigir até o balcão? Você vai direto para um controle de acesso? Você tem um local de espera? Como que você vai utilizar cada um desses espaços? Essa é a dinâmica de utilização do espaço. A segunda premissa do meu método, que é o mapa da acessibilidade, é justamente você pensar como que todas essas microetapas serão realizadas por todos os tipos de pessoas, com todo tipo de capacidade, ou pessoas com deficiência, ou potencialidades, como que aquilo vai ser realizado por todas as pessoas? É possível que isso seja feito? Se não, existe alguma limitação? Se sim, como que isso vai ser? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Aí, se você conseguir pensar como que cada pessoa vai conseguir realizar aquelas microtarefas, sabe? Aí você vai ter uma pista já se aquele espaço que você está analisando atende a requisitos de acessibilidade ou não. A partir de então, você vai, a partir do domínio do referencial técnico, que são a legislação e as normas, saber quais são as ferramentas, saber quais são as especificidades que você deve considerar para trabalhar aquele espaço de modo que todas as pessoas consigam realizar aquelas microtarefas identificadas. Aí sim você vai para o referencial técnico, tá? O caminho natural dos profissionais, de todas as pessoas, é buscar a legislação e buscar as normas. E não está errado não, está certo, porque você vai precisar dominar esse conhecimento mesmo. E a minha proposta aqui, nesse perfil do Instagram, ou no meu canal do YouTube, ou nas minhas redes, é justamente fazer que as pessoas se atentem para esse tipo de percepção e trazer esse conhecimento que está lá na legislação e nas normas para uma vivência mais prática, considerando essas premissas que eu acho que a partir dessa informação a gente vai conseguir trabalhar a acessibilidade com muito mais naturalidade, com mais tranquilidade, entendeu? Então, voltando para a sua pergunta aqui, como posso ser experiente em acessibilidade? Você pode ser experiente em acessibilidade fazendo esse exercício que eu falei para você aqui, em todo local que você vai. E se você já começa a fazer esse exercício, porque é possível você fazer esse exercício em todos os lugares. Todos os espaços precisam atender a requisitos de acessibilidade, exceto dentro das nossas próprias casas. Então, todo espaço de uso público ou de uso coletivo precisa atender a requisitos de acessibilidade. Então, se você já saiu de casa, já tem acesso à calçada, você é capaz de fazer um exercício, fazer esse exercício.
qualquer lugar que você vai, se você vai a um cinema, você consegue fazer esse exercício. Se você vai ao shopping, se você vai a uma consulta médica, se você vai ao dentista, se você vai ao salão de beleza, se você, qualquer lugar que você vai, já é possível de você fazer esse tipo de exercício para você começar a ir criando essa expertise em acessibilidade e dominar a aplicação prática, dominar a acessibilidade arquitetônica na prática, entendeu? Então, é importante sim o referencial técnico, mas é importante você criar esse tipo de percepção e de sensibilidade para você conseguir trabalhar a acessibilidade de uma maneira mais intuitiva, mais fácil e mais natural. Com o tempo você vai ver que isso processa. Todo lugar que eu chego, meu olho já tem um imã, já é assim, já olho, já bato o queijo, já falo, meu Deus do céu. Então já é possível, mas são muitos anos também praticando e trabalhando com acessibilidade e precisando aplicar isso nos serviços técnicos que eu realizo aqui na minha empresa. Sejam os projetos, sejam os relatórios, sejam os laudos. Então, quando você sai de uma questão que você não é cobrado assim tecnicamente e começa a treinar esse tipo de percepção, quando você de fato vai lá e é contratado a realizar um serviço técnico na acessibilidade, ou precisa de utilizar aquele conhecimento nos projetos que você já realiza aí, você vai tendo cada vez mais facilidade com isso e vai se tornando cada vez mais experiente em acessibilidade, que foi a sua pergunta aqui, tá bom? Próxima pergunta aqui. Quais os fornecedores dos produtos para começar um negócio na área de acessibilidade? Depende do negócio que você quer começar na área de acessibilidade. Para trabalhar com acessibilidade, há muitas possibilidades, muitas. Eu falei de muitas delas, inclusive lá no evento gratuito, no curso gratuito de acessibilidade na prática. Então, você pode ser um profissional especializado, um arquiteto, um engenheiro, um profissional de segurança do trabalho, técnico de edificações, design de interiores, que vai se especializar em acessibilidade e oferecer serviços técnicos em acessibilidade, que podem ser laudos, projetos descritivos, projetos detalhados, podem ser... O que mais? É consultoria em acessibilidade e você também pode atuar com a implementação de ações para tornar espaços acessíveis. Você pode trabalhar com acessibilidade para projetos que ainda serão na concepção de projetos. Você pode trabalhar exclusivamente com projetos de acessibilidade, você pode trabalhar com edificações que ainda serão construídas, como eu disse, na fase de projeto, pode trabalhar com edificações existentes, que também precisam passar por adequações para atender a questão da acessibilidade. E, assim, quando você fala do serviço técnico em acessibilidade, se você está pensando em edificações existentes, você tem a parte técnica do projeto, do relatório, de identificação das ações que serão necessárias para tornar aquele espaço acessível, que vai ser uma primeira etapa de um longo processo, que a partir dele você vai ter todas as etapas de levantamento, implementação, sabe, acompanhar todo esse processo até tornar aquele espaço ali acessível. E ao longo de todas essas etapas, você pode atuar com acessibilidade. Essa sua pergunta me leva a crer que você está pensando em trabalhar com acessibilidade oferecendo produtos para acessibilidade. Se você está buscando fornecedores, eu imagino que seja para produtos em acessibilidade. E há uma infinidade de produtos para acessibilidade que você pode oferecer aí querendo começar um negócio na área da acessibilidade. Estou com a plaquinha aqui, que é uma plaquinha que é utilizada em bebedouros, que ela é obrigatória, só para dar um exemplo aqui para vocês, que é uma placa em formato acessível, que ela tem aqui o texto em relevo e tem o texto em braille também, para sinalizar bebedouros acessíveis da funcionalidade ali dos acionadores de um bebedouro, tá? Então, se tiver água natural, você tem que colocar lá, se for gelada, coloca gelada, natural, coloca natural. Então, existem placas em formato acessível, existe o piso tátil, esse aqui, ó, tá vendo? Sinalização tátil no piso, em vários formatos, tem por elemento, tem placa, tem ladrilho, tem porcelanato, tem um monte de coisas. Agora, como são muitas coisas, há também muitos fornecedores. E esses fornecedores você deve buscar no mercado. Você vai encontrar em buscas na internet com facilidade, por exemplo, fornecedores de acessibilidade. Mas a dica de ouro que eu dou para você que fez essa pergunta aqui é a seguinte: se você estiver começando, começar um negócio na área da acessibilidade para fornecer produtos para promoção da acessibilidade, você deve buscar
as empresas que fabricam esses produtos, porque as empresas que fabricam esses produtos, elas vão vender para outros CNPJs e você vai conseguir ter uma margem para você trabalhar a venda desses produtos. Tá? Então, quando você trabalha com revendas, você vai conseguir ter um preço um pouco mais alto que vai encarecer cada vez mais o produto, talvez você não consiga ter um preço tão competitivo. Então, você buscar de fato os fabricantes das placas, do piso tátil, tem banco para sanitário, aquele banco retrátil para banheiro acessível, né? Não é nem sanitário. Você tem cabide, porta-objeto, barra, placa em formato acessível, mas tem uma infinidade de produtos para acessibilidade e pode ser, na verdade, o que acontece sempre é que você não vai ter uma empresa única para poder, que vá te fornecer todos os produtos. Então, você de fato deve começar a pesquisar, catalogar os fabricantes, começar a trabalhar com os fabricantes, ver as características de cada fabricante, que é importante, porque isso também acontece. Tem fabricante que às vezes tem um atendimento muito bom, mas tem um preço muito alto, então ou tem um preço mais em conta, mas o atendimento te deixa na mão, você às vezes não consegue atender o que você prometeu para o cliente. Então, esse tipo de nuance, você só vai conseguir ter esse tipo de percepção a partir do momento que você busca esses fornecedores e coloca o pé na água. Vai lá e começa de fato querer oferecer esses produtos. Vai lá, faz uma compra naquele fornecedor, veja como vai ser a experiência, solicite amostras, veja a qualidade dos produtos que são oferecidos ali e vai de fato oferecendo os produtos no mercado à medida que você for recebendo as demandas, fazendo cotação com os fornecedores e trabalhando de fato, fazendo essa roda girar, para você conseguir ter esse nível de percepção de como que será você conseguir trabalhar fornecendo produtos em acessibilidade. Agora, muito importante, se você quer fornecer produtos em acessibilidade, é importante também você dominar o referencial técnico da acessibilidade, para você conseguir adquirir os produtos que estejam dentro, atendendo às especificações que estão lá na legislação e nas normas, tá? Isso também é muito importante. E saber como que vai ser a aplicação, saber orientar o seu cliente ali quando ele tiver alguma dúvida mais pontual, saber orientá-lo se ele está adquirindo um produto que de fato atende ao que está prescrito lá nas normas de acessibilidade e na legislação, tá bom? Próxima pergunta aqui, ó. O que te incentivou a explorar esse nicho de mercado? Gente, eu já respondi perguntas parecidas como essa aqui nesse mesmo quadro que eu tô fazendo aqui às sextas-feiras. A minha motivação para trabalhar com acessibilidade é porque eu tenho uma filha que é PCD, que é a Laurinha. Atualmente ela tem 14 anos, então desde que ela nasceu e ela foi crescendo, foi se desenvolvendo e a gente foi vivendo muitas situações por falta de acessibilidade, eu fui vendo que de fato havia uma carência dessa informação no mercado. No primeiro momento, eu quis aprender sobre acessibilidade. A minha primeira motivação para poder aprender sobre acessibilidade foi querer saber o que eu poderia exigir em se tratando de acessibilidade para ela, porque eu ia nos lugares, passava algumas situações mais difíceis, mais complicadas, falta de estacionamento, falta de sanitário acessível, e eu não sabia o que de fato era obrigatório ter nos espaços para que eles fossem acessíveis, se era um direito dela, se eu poderia exigir, não tem esse item aqui ou aquele ali. Então eu busquei primeiramente a informação para entender o que eu poderia exigir para ela, tá? Atualmente eu tenho um enteado também que tem deficiência, que é o Samuel, que tem 18 anos também. Então, essa questão de vivência de pessoa com deficiência e de acessibilidade é algo que eu respiro aqui, eu vivo isso todos os dias da minha vida. Então, num primeiro momento foi para entender o que eu poderia exigir em termos de acessibilidade para ela, e depois eu vi que havia uma carência muito grande no mercado dessa informação, as pessoas não sabiam muito bem o que fazer, como fazer, não tinham nenhum tipo de orientação. Busquei entre profissionais também essa questão de acessibilidade e as pessoas de fato não sabiam muito bem o que era certo, o que era errado, o que era exigido, o que não era. Aí eu pensei, eu vou estudar isso a fundo. E como eu percebi essa carência, eu percebi também uma oportunidade de atuar e de oferecer essa informação, porque eu já tinha uma formação na área, eu sou mestre em engenharia civil. Então eu pensei que eu poderia, deixa eu
já que eu vou adquirir esse conhecimento, eu acho que existe a possibilidade de eu oferecer esse conhecimento que eu estou buscando aqui para trazer soluções para outras pessoas que também tenham dúvidas. E eu estava muito certa nessa minha observação de ver que era uma oportunidade. Quando eu fui estudar a legislação e vi que a acessibilidade era uma questão obrigatória, que não era um favor que as pessoas faziam em tornar espaços acessíveis, é de fato uma obrigação legal. Está previsto lá em várias legislações. Então eu fui estudando, fui percebendo isso, fui vendo como que essa informação era carente e fui me especializando e finalmente em 2016 eu fiz uma transição de carreira. Eu sou engenheira, né, como eu disse, então eu atuava, trabalhava com cálculo de estruturas de concreto armado, assim, totalmente diferente. Gostava muito do que eu fazia, gosto muito dessa parte de cálculo estrutural. Atuei por quase 10 anos com isso, mas via a possibilidade de fazer essa transição e trazer um propósito maior para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Então é por isso que eu atuo com acessibilidade hoje. Abri a empresa em 2016 e desde então eu atuo exclusivamente com acessibilidade, tá? Claro que lá no começo eu não sabia muito bem como seria, eu sempre tinha trabalhado com carteira assinada, foi um salto assim no escuro, não sabia muito bem como que seria, mas eu estava certa em seguir essa intuição que eu tive e atualmente eu, né, tenho a empresa aqui, Master Acessibilidade, e recuso clientes hoje. Por isso que eu, a partir desse ano, foi a partir desse ano que eu comecei a vir aqui para as minhas redes, abrir, divulgar esse trabalho, levar informação para outros profissionais também e até incentivá-los a se especializar nessa área, pelo tamanho da demanda, pela carência de profissionais qualificados em acessibilidade no mercado. Então, é um convite que eu faço a todos os profissionais a se especializarem. Eu sei que os motivos para você dominar esse conhecimento e acessibilidade podem ser diversos. Você pode ser um arquiteto que precisa utilizar essa informação sobre acessibilidade já nos projetos que você realiza, e que também é obrigatório você atender a questão da acessibilidade em todos os projetos que você vai conceber aí. Ou você pode se especializar e atuar exclusivamente com acessibilidade, assim como eu, que há muitas possibilidades, como eu já disse, inclusive hoje aqui, tá bom? Então é um convite mesmo a você. O mercado é muito grande. Todas as edificações, todos os espaços de uso público, de uso privado precisam atender a requisitos de acessibilidade e chega para mim aqui muito projeto com muitas falhas de acessibilidade, se você for considerar a acessibilidade que está ali de fato, no referencial técnico, na legislação e nas normas. Então é um convite, eu estou aqui para ajudar com isso também, pode contar comigo, que esse perfil aqui sempre vai trazer muitas informações para esses profissionais que queiram se especializar em acessibilidade, buscar conhecimento e, enfim, é isso, estamos juntos aqui, tá bom, gente? Continuando aqui. Sobre banheiros acessíveis. Gente, a parte de banheiros acessíveis, vou começar falando aqui, não vou falar tudo, porque é um conteúdo assim muito abrangente. Já fiz lives aqui específicas para falar só sobre sanitários acessíveis, mas vou trazer um esclarecimento aqui que para mim, quando eu comecei a estudar, foi assim, revelador, que eu não sabia como é que era muito, eu estava estudando, né, gente? Então, veja bem, sobre banheiros acessíveis. Se você pegar a parte de instalações sanitárias lá na NBR 9050, lá no capítulo 7, capítulo 7 inteiro dedicado à parte de instalações sanitárias, e você vai ter lá as definições do que são essas instalações sanitárias. Então você tem 3 definições, uma delas é sanitário, a outra é banheiro e a outra é vestiário, tá? Então tem lá, a pessoa falou sobre sanitário, sobre banheiros acessíveis. Normalmente as pessoas chamam todas as instalações sanitárias de banheiro, mas vamos fazer aqui uma diferenciação, porque o banheiro, de fato, vai ser aquela instalação sanitária que vai ter um local para tomar banho, que vai ter o chuveiro ou vai ter uma banheira. Isso é um banheiro. Se você não tem nem o chuveiro e nem a banheira, se você não tem um local para tomar banho, aquela instalação sanitária será um sanitário, que é o que tem na maioria dos espaços de uso público e de uso coletivo, certo? Então, quando você vai a um shopping lá, você vai ter um sanitário acessível, que vai ter lá os boxes acessível ou coletivo, né?
Então você vai ter lá os boxes sanitários, que é o local onde está ali a bacia sanitária, o vaso sanitário, e você vai ter os lavatórios, que é o que é mais comum de você ter em espaços de uso público ou de uso coletivo, tá? Então tem essa diferenciação. E o vestiário vai ser um local para trocar de roupa, para, né, fazer essa troca de roupa. Vai ter outras características também. Você vai ter lá banheiro com vestiário conjugado, vai ter sanitário acessível, sanitário coletivo. Então é um tema muito grande. Capítulo 7, NBR 9050. Há muito conteúdo aqui nesse perfil que vai falar sobre sanitários acessíveis também, ou banheiros acessíveis, e ainda terão, porque é um tema que não se esgota. Você vai falar de sanitário, vai falar, e vai ter coisa para falar ainda, porque existem muitas dúvidas, tá bom? Então pode acompanhar, a gente sempre traz esse conteúdo específico aqui de instalações sanitárias acessíveis ou não acessíveis, porque existem requisitos de acessibilidade para serem atendidos também em sanitários coletivos, não somente em sanitários acessíveis. Então, quando você vai fazer a análise de instalações sanitárias de um espaço, você primeiro tem que entender essas características, essas nuances, conseguir fazer a quantificação dos sanitários para ver se está certinho de acordo com a finalidade daquele espaço ou daquela edificação. Aí você vai utilizar a norma como referência, vai utilizar também a legislação como referência. Tem muita informação na legislação que a gente deve levar em consideração, inclusive a informação que está na legislação precede a que está na norma, então a gente deve observar também o que está na legislação, tá? E assim a gente vai conseguir trabalhar esse tipo de questão, mas como eu disse, é um tema muito amplo, há muito conteúdo nesse perfil aqui já, e eu já fiz, inclusive depois dessa parte que eu comecei a fazer essas lives respondendo as perguntas dos participantes, eu já fiz conteúdo exclusivo sobre sanitários. Então procure aqui que você vai encontrar, tá bom? Próxima pergunta aqui. Legislações e normas técnicas para aplicação. Você que fez essa pergunta aqui. Eu acredito que você tenha feito essa pergunta aqui antes do evento. Porque lá no evento, no curso gratuito de acessibilidade na prática, a aula 2, ela foi dedicada exclusivamente a falar isso aqui que você está perguntando. Eu acho, se eu não me engano, o tema da aula era quais são os principais referenciais técnicos da acessibilidade e como utilizá-los na prática. Então eu trouxe esse conteúdo, ele foi muito completo, muito abrangente e simplesmente a gente mostrou quais eram os principais referenciais, tanto as leis quanto às normas e a maneira que você vai utilizar cada um deles, que isso também é muito importante. Foi o que eu disse para vocês aqui, o que prevalece, o que eu olho primeiro? Eu olho primeiro a legislação, olho primeiro as normas, como que funciona essa dinâmica para você utilizar o referencial técnico de maneira mais prática? Então foi uma aula que foi dada assim em detalhes, então eu acredito que essa pergunta aqui já tenha sido respondida lá no próprio evento, na segunda aula que foi dada, tá bom? Continuando aqui, ó. Esse eu já falei. Libras. Gente, Libras e acessibilidade, ela não tem tanto a ver com a parte da acessibilidade arquitetônica. Claro que as Libras, elas vão ser utilizadas para uma questão de atendimento acessível. Também é uma questão que é obrigatória para muitos espaços, porque a principal barreira para uma pessoa com deficiência auditiva é a questão da comunicação. Mas dentro da comunidade surda existem também muitas particularidades. Você tem que entender, por exemplo, que não é todo surdo que vai utilizar Libras para se comunicar. Existem surdos oralizados que vão conseguir falar, vão ter acesso a conseguir falar com as pessoas e vão conseguir fazer leitura labial. Vai ter aquele surdo que vai se comunicar por meio das Libras. Mas as Libras, na acessibilidade arquitetônica propriamente dita, na adaptação dos espaços para que as pessoas consigam utilizá-los, não vai ter nada que você vá fazer. Vai ter sim, vai ter algumas coisas sim. O que eu falo em Libras, em acessibilidade arquitetônica, que existe, que eu lembrei que agora é o seguinte. Você vai ter, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Quando você está trabalhando a acessibilidade de auditórios ou espaços para realização de evento, você precisa ter demarcado no palco um espaço reservado para o intérprete de Libras.
Então você tem a maneira que essa demarcação é realizada, você precisa iluminar o local, né, para o intérprete de Libras poder ser visualizado, né, poder ser visto ali o que ele estiver sinalizando ali. Então nas Libras vai ter isso, a exigibilidade, o ponto de interseção entre Libras e acessibilidade arquitetônica, que eu me recordo aqui, num primeiro momento vai ter esse aqui. Mas as Libras é algo importante para a acessibilidade como um todo. Como eu já disse muitas vezes, a acessibilidade ela tem várias segmentações. Eu falo aqui a minha expertise em acessibilidade arquitetônica, que a gente conseguir tornar espaços ou edificações acessíveis, tá? Mas existem muitos outros tipos de acessibilidade. Tem acessibilidade atitudinal, acessibilidade na comunicação, acessibilidade pedagógica. Existem muitas modalidades de acessibilidade que vão permitir que as pessoas consigam realizar as suas atividades cotidianas, E as Libras também vão possibilitar que isso aconteça. Por exemplo, se uma pessoa chega em um centro de saúde, é obrigatório que ela tenha um atendimento em Libras. Se ela chega em alguns outros locais, também esse atendimento será obrigatório, se é uma agência bancária. Então, a legislação vai prever os locais que esses atendimentos serão obrigatórios com o intérprete de Libras, tá bom? Mas na interseção das Libras com acessibilidade arquitetônica, eu pude dar esse exemplo aqui do espaço para o intérprete de Libras, que é obrigatório de ter em locais onde serão realizados eventos, tá bom? Continuando aqui, só mais uma pergunta para hoje aqui, ó. Quais ferramentas dispomos no momento para dominar este universo? Há muitas ferramentas hoje em dia, tá, gente? Mas o que eu recomendo a vocês, eu já fiz uma introdução longa no começo desse vídeo falando como que a gente pode se especializar na questão da acessibilidade, mas uma coisa que eu defendo e que eu ensino para os meus alunos é a gente sempre buscar as ferramentas que estão na nossa frente, que são o referencial técnico primário. Não busca uma apostila, não busca, eu tenho um livro, eu tenho uma apostila de um curso, não. Eu recomendo que é o que eu faço aqui, que é você criar o hábito de buscar e de consultar a fonte primária, que são as leis e as normas. Quando você cria o hábito de estar sempre consultando esse referencial técnico primário, que é aqui, tá vendo? Eu estou aqui com a minha norma, a minha 9050 aqui de 2020, toda rabiscada. Quando você começa a criar familiaridade em utilizar a fonte primária, seja as normas ou a legislação, você vai conseguir se acostumar, se habituar à linguagem da norma. Então, se você está aqui, tive alguma questão sanitária, a gente acabou de falar de sanitário. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu venho aqui no capítulo 7 da norma, leio. Aí, toda vez que eu tenho alguma questão mais pontual, eu busco a informação aqui no meu referencial técnico, na fonte primária, eu vou conseguir saber, ter liberdade para trabalhar com acessibilidade, buscando essa fonte aqui. Um exemplo, inclusive esse ano, NBR 16537, passou por uma revisão, ela era de 2016, agora em 2024 teve alteração. Eu utilizo a NBR 16537 aqui toda hora, estou fazendo um serviço técnico aqui, vem cá, tem que consultar o item da norma. Quando teve essa alteração, se eu venho aqui na norma para ver, para fazer uma nova leitura, eu vou saber exatamente o que mudou aqui. Porque eu já tenho familiaridade com o referencial técnico primário. Eu já sei o que tem aqui. Então, se eu faço uma leitura, se eu estou sempre consultando esse material, quando tem algum tipo de mudança, isso aqui não estava assim. Aí eu vou lá, confiro na norma antiga e falo, realmente isso aqui está diferente. Então, te dá esse nível de liberdade para você conseguir atuar sempre com um referencial técnico mais atualizado. Você não fica refém de treinamentos. Nem eu tenho um treinamento, eu tenho um treinamento que é o TAG, Treinamento de Acessibilidade Garantida, e eu ensino aos meus alunos como utilizar a fonte primária, o referencial técnico primário. Vai nas normas e consulta. E você vai vendo que existe uma diferença de linguagem. Se você pega, por exemplo, a 9050, ela vai ter uma linguagem.
Se você vai lá para 15599, já é totalmente diferente. Então, você vai pegando esse tipo de percepção e consegue entender melhor o que alguns itens que parecem um pouco obscuros na norma estão querendo dizer. Gente, isso acontece de verdade. Quando você vai criando esse tipo de familiaridade, você começa a entender bem melhor como que funciona esse referencial técnico. E a legislação, da mesma forma. E a legislação ainda é mais importante isso. Porque a legislação, ela é um organismo vivo. Ela muda a todo tempo. E ela muda sem avisar. Ela não fala assim, teve uma revisão aqui. Não, isso não acontece. Então, se você pega lá, sei lá, Decreto Federal 5296. Beleza, você tem lá uma legislação que já foi publicada, mas a qualquer momento pode ser publicada uma nova legislação que vai alterar um artigo lá da legislação que já estava publicada. E assim, quando você busca essa informação na fonte correta, você vai lá no site certinho da fonte para você conseguir fazer esse tipo de consulta, você já é levado e direcionado sempre que existe algum tipo de alteração. Entendeu? Então, por isso que é importante você saber como que você vai trabalhar também com o referencial técnico da acessibilidade. Como que você vai dominar a acessibilidade na prática. E o domínio desse conhecimento passa por você saber como que você vai utilizar esse referencial técnico de uma maneira mais prática. E isso vai te dar cada vez mais segurança para se especializar, para fazer as suas decisões aí de projeto, de adequação de espaços existentes, de concepção de novos projetos. É assim que acontece, tá? Quais ferramentas que dispomos no momento para dominar esse universo? Então, como eu disse, né? Falei, mas não respondi a pergunta direito aqui. Então, você tem a legislação e as normas, que são o referencial técnico, e você encontra também muitos treinamentos por aí no mercado, e muitas pessoas que falam sobre acessibilidade no mercado. Eu falo sobre acessibilidade. Se você quiser me acompanhar aqui, para mim vai ser um prazer te conduzir por esse caminho aqui, que para mim é igual eu falei, eu respiro acessibilidade aqui na minha vida o tempo todo. De tempos em tempos, eu faço eventos gratuitos para poder me aprofundar mais em algum assunto ou em outro. Eu tenho o meu treinamento pago, que é o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, que não está com inscrições abertas, mas de tempo em tempo eu também abro inscrições para novos alunos. Então, sempre há muitas possibilidades. Se você buscar, você vai conseguir encontrar muita informação de qualidade em se tratando de acessibilidade e se especializar a cada dia, tá bom? Então, gente, por hoje, vamos ficando por aqui, ó, 8h07, meu Deus do céu. Deixa eu acenar para as pessoas aqui. Juliano Berlim, EMAP Brasil, Patrícia Lima Arque, Luciano Baixinho. Bom dia, Luciano, tudo bem? Sempre por aí, né? Ariel Ben, LS Augusto, Noel Éder, Meiraline, Noel Éder também já tinha falado, e Engie Puff. Tenham todos um excelente dia. Tenham todos um excelente dia, e é isso. Um beijo para vocês.